figurino, maquiagem, montagem e melhor som. Lisbela Prisioneiro conta a história do malandro aventureiro e conquistador Leléu e da mocinha sonhadora Lisbela, que adora ver filmes norte-americanos e sonha com os heróis do cinema. Lisbela e Leléu vão sofrer pressões da família, do meio social e também com as suas próprias dúvidas e hesitações. Mas, em uma reviravolta final, cheia de bravura e humor, eles seguem seus destinos. Como a própria Lisbela diz, a graça não é saber o que acontece, é saber como acontece e quando acontece. Boa noite. Como foi dito, o jornal de hoje está recheado de cultura. Vamos ter a presença da doutora Jaqueline e da doutora Marta, falando-nos mais sobre a estrutura do filme. Boa noite, doutora Jaqueline. Prazer recebê-la. Você poderia nos dar alguns esclarecimentos sobre o romantismo e a estética romântica na literatura em relação ao filme Lisbela Prisioneiro? Boa noite. Começarei falando um pouco sobre o surgimento do romantismo e, em seguida, salientarei as características dessa estética relacionadas com o filme Lisbela Prisioneiro. Segundo Moisés Masson, a origem do romantismo encontra-se no progresso econômico, político e social da burguesia. Fazia-se uma literatura voltada para tal classe, constituída pela aristocracia dos salões palacianos, afastada dos valores clássicos, preferindo uma narrativa mais acessível, que entretém a imaginação, a tensão emocional ou de sentimento, que é o romanesco, as peripécias, o declamatório, tendo como valores a terra, a rua, a paisagem imediata e o lar burguês. Assim, o enredo dessa história geralmente era composto por uma mocinha, virgem frágil, que tem um noivo de família rica e bem vista pela sociedade, arranjado pelo pai. Mas tal moça se apaixona por outro homem, que não se encaixa no perfil de bom marido imposto pelo pai por ser pobre. Assim surge o amor impossível, em que os amantes encontram na morte ou na loucura a solução para o sofrimento amoroso. Isso acontecia na literatura da estética romântica. E na atualidade, o filme Lisbela e o Prisioneiro possui várias características que nos remetem ao estilo romântico, como o enredo é simples, que se aproxima dos melodramas politinescos, em que a mocinha, no caso Lisbela, é extremamente sentimental, pura, ingênua e está noiva de Douglas, o indivíduo rico. Mas ela se apaixona por Leléu, que vive de cidade em cidade, sobrevivendo de suas artimanhas e conquistando mulheres. Os dois se apaixonam e passam a viver inúmeras dificuldades, provocando idas e vindas até conseguirem ficar juntos. Outra característica marcante do filme é o nacionalismo. Percebemos o Brasil nas cidades onde anda Leléu, sentimos que a mocinha Lisbela se parece tanto com as adolescentes sonhadoras, especialmente que moram no interior e têm como características candura e ingenuidade. Quantas não são as histórias de matadores de aluguel, como o sanguinário Frederico no filme, que lemos nos jornais? Lisbela é o romântico assumido, analisa e expressa a realidade por meio dos sentimentos. E Leléu é a pura originalidade brasileira, que sempre dá um jeitinho para tudo. E para concluir, a diegese se dá a partir de uma adolescente sonhadora, que, cinéfila, impregna o que acontece à sua volta com elementos cinematográficos. Obrigada, doutora Jaqueline, pela participação. Por nada, eu que agradeço. Boa noite. Vamos conferir agora um estudo sobre o filme feito pela doutora Mayla e sua estagiária da Real. A história se passa na década de 60 e tem uma versão nordestina. Agora eu vou falar sobre as características dos personagens. O enredo apresenta um herói tipicamente brasileiro, que é o Leléu. Ele é um malandro e mulherengo. Ele se apaixona e cai de amores pela Lisbela. Lisbela é uma menina do interior, sonhadora e que se apaixona pelo aventureiro Leléu.
ela é fanática por cinema e ela passa a viver a sua vida diante dos cenários nordestinos. Douglas é o noivo de Lisbela. Ele é um sertanejo que vai passar uma temporada no Rio de Janeiro e ele volta com ares de playboy. E Naura é uma mulher sedutora, esposa do Frederico. E ela também atrai o sedutor, ela tenta atrair o herói Lelê. Frederico Evandro é o marido de Naura, que ele é um valentão e conhecido como matador. O tenente Guedes é o pai de família e chefe de polícia. E o cabo Citonho é um astuto que ele quer apenas satisfazer seus prazeres. E eu vou falar um pouquinho sobre o narrador. No caso do romance Lisbela e o Prisioneiro, o narrador presente é o narrador personagem, que no caso é a Lisbela, que narra toda a trama em primeira pessoa e ela narra os fatos, à medida que os fatos vão acontecendo, ela vai narrando. E não pode prever o que acontecerá com os demais personagens. No caso do tempo, o tempo é psicológico, porque se trata de ficção, uma narrativa fictícia. A Vanessa Bernardo esteve uma entrevista com o diretor Léo Arraes, que nos conta mais informações e curiosidades sobre o filme. Boa noite, Ana Laura. Estamos aqui com o diretor Léo Arraes, que é um diretor muito conceituado e já ganhou vários prêmios no cinema brasileiro. Boa noite, diretor. É verdade que Lisbela Prisioneiro foi seu primeiro longa-metragem feito especificamente para o cinema? Sim, Lisbela Prisioneiro foi o primeiro filme feito especialmente para o cinema. Já meus outros filmes foram adaptações de minisséries da Rede Globo. Há uma diferença em dirigir um filme e dirigir uma novela, uma minissérie, por exemplo? A questão do cinema é cinema, a televisão é televisão. O roteiro tem formato diferente, a técnica é outra. Não adianta colocar diretor que tem mania, por exemplo, de registrar supercloses ou fixação em plano ou contraplano, o padrão global, porque o filme acaba virando caça-níqueis. Contudo, eu consigo transitar bem entre os dois meios. Já promovi a troca entre eles, com resultados positivos, como o Alto da Compadecida, que veio da televisão e foi adaptado para o cinema. O filme é simples, mas cumpre o seu objetivo. Estamos aqui também com uma aluna do curso de Letras que gostaria de fazer algumas perguntas para o nosso diretor. Boa noite, meu nome é Virginia e eu gostaria que você explicasse qual a relação do nacionalismo no filme. Eu sou sertão, o retratando de maneira peculiar, com detalhes típicos da cultura local, como as rimas, o cordel, entre outras artimanhas. E como você explicaria o romance Romeu e Julieta em relação ao filme? O romance se passa no presente, ancorado ao clássico conto de amor de Tristão e Isolda, provável inspiração para o inesquecível Romeu e Julieta. Tem alguma curiosidade sobre o filme que o senhor gostaria de contar aos nossos telespectadores? Um dia, uma lata de negativo do filme foi perdida no laboratório. Nossa, eu tive que gravar novamente todas as cenas que tinha gravado. Foi o 7º filme mais visto em 2003 no Brasil. Mais de 3 milhões de pessoas foram ao cinema assistir. Boa noite, diretor. Boa noite, Virginia. É com você, Ana Laura Padrão.